Primeira questão aí na tela. Fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta, olha só, a conduta descrita como crime ou contravenção penal é conhecida como, pessoal, letra A, ato infracional, letra B, política de atendimento, letra C, medida socioeducativa, letra D, acolhimento institucional ou letra E, medida de proteção. Olha só, a conduta descrita como crime ou a conduta descrita como contravenção penal é conhecida como ato infracional. Então, o ato infracional é a conduta descrita como crime ou como contravenção. Isso porque o ECA ele não se encarregou de tipificar quais são as condutas que serão consideradas ato infracional. Então não tem lá no ECA subtrair coisa alheia móvel. Não tem isso lá no ECA. No ECA não tem matar alguém, cercear a liberdade de fulano. O ECA não traz esses tipos penais. O ECA ele delega o tipo penal para o que está no Código Penal e o que está na Lei das Contravenções Penais. É a chamada tipicidade delegada, tá certo? Então, ato infracional é aquela conduta, veja, a conduta praticada, a ação ou a omissão praticada que é descrita como crime ou como contravenção. Então, tudo aquilo que o menor, eu não gosto nem de utilizar esse nome menor, gente. Vamos utilizar o infante, tá certo? E quando a gente fala menor, remete à situação irregular lá do Código de Menores de 79. Hoje a gente sabe que o ECA e a Constituição adotaram, né, a proteção integral da criança. Então, o infante como sujeito de direito. Então, não é que é errado utilizar esse termo menores, tá certo? É porque remete à situação irregular da criança lá do Código de Menores como objetos de proteção. Hoje não. Hoje o menor, ele é sujeito de direito, tá certo? Então eles possuem direitos e garantias aí, tá bom? Direitos de igualdade, direitos sociais, como saúde, direito ao respeito, direito à liberdade, direito à educação, tá bom? Então o infante seria o mais correto de utilizar. Olha só, letra B, política de atendimento. Política de atendimento são políticas aqui institucionais, né, governamentais ou não, para acolher, né, atender a criança, psicossocial, diversos fatores aí, né, para atender a criança. Medida socioeducativa, tá bom? É uma aplicação jurídica, tá bom? Que o Estado pode aplicar ao adolescente, tá certo? A medida socioeducativa eu aplico apenas ao adolescente. Tem que lembrar disso. Menor, olha eu de novo falando menor. O menor, dessa vez eu vou falar a idade, tá certo? O menor de 12 anos, ele não pode ser aplicado à medida socioeducativa. Ou seja, a criança, ela não pode sofrer uma medida socioeducativa. Para a criança, o ECA reservou a medida de proteção. E atendimento institucional é onde a criança vai ter o apoio, né, gente? O apoio ali quando a criança ela tem ali os seus direitos violados, né? Não necessariamente precisa ser violado o direito da criança, basta a iminência de serem violados os direitos. Ó, o princípio da proteção precoce, a gente não espera acontecer, a intervenção ela tem que ser antecipada em se tratando de criança, tá certo? Então, gabarito letra A. Professor, o que é ato infracional? Ato infracional, você vai responder que é a conduta descrita como crime ou contravenção penal, tá certo? Em qual momento se verifica a idade do infrator para aplicação das medidas do ECA? Em qual momento eu irei analisar, né, a idade de quem cometeu ali um ato infracional para fins de aplicação das medidas, seja medidas de proteção ou medida socioeducativa? Eu levo em conta, né, e isso está previsto no ECA, a idade na data dos fatos, ou a idade que aquele infante possuía, tá certo? Na data do fato. Considera-se praticados fatos no momento da ação ou da omissão. Então, se ele tinha lá, na data que praticou a conduta descrita lá no Código Penal como subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem. Olha só, lá no Código Penal é furto. Quando praticado por um menor, é ato infracional análogo ao crime de furto. Se ele tem 11 anos, 12 meses e 31 dias, ali é uma criança. Então, eu vou aplicar medidas de proteção. Agora, tá com entre 12 anos
até 18 anos incompletos. O que é o 18 anos incompletos? 17 anos, 12 meses e 31 dias. Ainda é adolescente, tá certo? Então, posso aplicar a medida socioeducativa, que eu levo em conta a data do fato. Olha só, o código aqui, o estatuto, melhor dizendo, né, da criança e do adolescente adotou a teoria da atividade. Aquela mesma teoria da atividade prevista lá no Código Penal, tá certo? Então é considerado praticado o fato na data, ou melhor, é considerado praticado o fato no momento da ação ou da omissão. Embora outro seja o momento do resultado, pouco importa. O que vai levar em conta a idade, tá bom, daquele infrator vai ser a data que ele praticou aqueles fatos, aquela conduta. Tá certo? Segunda questão aí na tela. A conduta descrita como crime ou contravenção, quando praticada por criança ou adolescente, é considerada ato infracional. Decorre de previsão contida no Estatuto da Criança e do Adolescente que a idade limite para o cumprimento da medida socioeducativa é 18 anos. Olha só, 18 anos é a idade para que eu considere o adolescente. No dia do aniversário dele, de 18 anos, ele deixa de ser adolescente e deixa de ter importância para a aplicação das condutas do ECA, tá certo? Ou melhor, deixa de ter importância para consideração de adolescente para o ECA. Agora, se ele praticou a conduta durante a menoridade, eu ainda posso aplicar a medida socioeducativa mesmo ele tendo atingido a maioridade. Professor, então eu posso aplicar o ECA aos maiores de 18 anos? Sim, eu posso aplicar desde que ele tenha praticado aquele ato infracional ainda enquanto adolescente, tá certo? Então praticou a conduta 17 anos, 12 meses e 31 dias. Opa, daqui a 6 meses já vai ser maior de 18 anos. Mesmo assim, eu ainda irei aplicar, tá bom? Eu irei aplicar as medidas socioeducativas, tá bom? Então, dos 18, olha só, dos 18 até 21 anos, tá bom? É a idade limite, eu ainda posso aplicar a medida socioeducativa. Atingiu 21 anos, aí eu já não posso mais, certo? É a chamada liberação compulsória ou desinternação compulsória, tá bom? Então, não posso aplicar aí medida socioeducativa quando o adolescente, ou melhor, quando, né, agora ele já na fase adulta, ele completa 21 anos de idade. Então, o limite para a aplicação das medidas socioeducativas é 21 anos, tá certo? Então, letra A tá errado. O rol de medidas aplicáveis ao adolescente, lembra, gente, quando se trata de adolescente, só pode ser medida socioeducativa. Socioeducativa, tá bom? Socioeducativa ou proteção. Proteção. Criança pode ser submetida a uma medida socioeducativa? Criança não. Somente medida de proteção. A medida de proteção eu aplico tanto à criança quanto ao adolescente. Agora, a medida socioeducativa eu só aplico apenas ao adolescente, tá bom? Então vamos lá. O rol de medidas aplicáveis ao adolescente pela prática de ato infracional é um rol taxativo? Correto, é o nosso gabarito. O que significa dizer rol taxativo? Somente aquilo que está descrito no ECA. Nem mais, nem menos. Professor, quais são as medidas socioeducativas previstas no ECA? Você tem, ó, a obrigação de reparar o dano, tá bom? Obrigação de reparar o dano. Você tem a liberdade assistida, Você tem a advertência, ó, deixa eu separar aqui para não misturar. Você tem a advertência, é uma espécie de medida também socioeducativa. Você tem a prestação de serviço à comunidade. Você tem a internação, talvez a mais grave, e o regime de semi-liberdade, tá certo? Onde há um cerceamento da liberdade relativa do adolescente, onde ele vai ficar durante o dia na instituição reservada, tá bom? E não pode ser na mesma instituição funcionando como abrigo, não pode ser em uma entidade de acolhimento, por exemplo, tá certo? O adolescente, ele tem que ficar em um local separado.
tá certo? O adolescente que é capturado na prática de ato infracional não pode ficar aonde funciona um abrigo, ou seja, em uma entidade de acolhimento, tá bom? Jamais. Onde ele vai cumprir uma internação tem que ser um local distinto. O próprio ECA traz essa previsão. Ah, professor, quer dizer que eu posso colocar ali o adolescente para cumprir pena junto com o adulto? Não, não estou dizendo isso. Tá bom? Inclusive é vedado pelo próprio ECA você colocar o adolescente ali para cumprir a medida socioeducativa juntamente com quem cumpre pena, os adultos. Seja na casa do albergado, seja na colônia agrícola industrial ou em penitenciária, tá certo? Jamais eu vou colocar o adolescente para cumprir pena, ou melhor, cumprir a medida socioeducativa com o adulto, né, que praticou ali crimes, tá certo? Essa conduta ela é proibida. Aí o que vem, que cai em prova que muita gente erra. Eu posso colocar o adolescente em delegacia. Opa, professor, não. Já que ele tem que ficar em um local distinto do abrigo. Não pode ficar ali em locais que são reservados para os adultos que cometem crimes. Então ele não pode ficar em delegacia. Errado. Tá? Porque no prazo de 5 dias, olha só a previsão do ECA, no prazo de 5 dias o adolescente pode ficar, né, em delegacia. Sabe em que condição? Quando aquele estabelecimento reservado para cumprir a medida socioeducativa for distante do seu município, tá certo? For distante da sua comarca e não houver nenhum local adequado. Aí no prazo de 5 dias ele vai ficar em delegacia, lógico, local reservado dentro da delegacia, até que seja promovida a sua transferência para o local adequado, tá certo? Sob pena de responsabilidade de quem não promover essa transferência. Então vamos lá, o delegado não promoveu a transferência, o delegado responde, tá bom? Por crime segundo o ECA, beleza? Ó, nenhum adolescente será privado de sua liberdade por cometimento de ato infracional. Pessoal, será assim, tá bom? Quando capturado na prática de ato infracional, ele vai ter ali a sua liberdade sendo cerceada, tá certo? A gente tem aqui a chamada internação provisória, prazo máximo de 45 dias, tá bom? Depois a internação definitiva, tá ok? Ato infracional praticado por criança. Peraí, ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas socioeducativas? Eu lhe falei o quê? Criança não é submetida à medida socioeducativa. Tá errado. Criança somente medida de proteção, beleza? Então, gabarito, letra B. As medidas socioeducativas possuem rol taxativo. Somente essas aqui, ó. Somente essas daqui que podem ser aplicadas ao adolescente. Professor, e medidas de proteção também possuem um rol taxativo? Não. As medidas de proteção, lá do artigo 101 do ECA, são rol, ou melhor, é um rol exemplificativo. Eu posso utilizar outras medidas de proteção adequada à criança, né, que não estão previstas no ECA. Professor, me dá um exemplo. Uma das medidas de proteção prevista no ECA é a matrícula em estabelecimento oficial de ensino. Para matricular a criança em uma rede de ensino lá, por exemplo, fundamental. Quer dizer, essa é uma medida de proteção, mas se a criança ela for ali 2, 3 anos de idade, até os 5 anos de idade, a gente sabe que pode ficar em creche. Eu posso matricular ali como uma medida de proteção a criança em uma creche. Olha a analogia que eu estou fazendo. Fala instituição de ensino fundamental. Mas eu posso, por analogia, matricular uma criança em uma creche? Sim, porque o rol que está previsto lá no ECA, no artigo 111, que trata das medidas de proteção, é um rol exemplificativo. Agora, eu posso aplicar uma medida socioeducativa por analogia e aplicar um outro tipo que não está previsto em lei? Aí jamais, porque o rol das medidas socioeducativas é um rol taxativo, tá certo? Então, bora seguir em frente. Vamos lá. Quem é criança e adolescente para o ECA? Pessoal, o ECA considera criança pessoa de 12 anos incompletos, ou até 12 anos incompletos. Então, do 0 até, olha só, 11 anos mais 12 meses mais 31 dias ainda é criança. Então, do 0 até os 12 anos incompletos, o que é 12 anos incompletos? Ainda não completou aniversário, ainda não fez 12 anos. Tá bom? Completou 12 anos, aí já é considerado adolescente. Olha aqui embaixo. Completou 12 anos até 18 anos de idade.
Professor, 18 completo ou incompleto? Espera aí, gente. Se completou 18 anos, já não é mais adolescente para o ECA, né? Já responde aí como maior e capaz, tá bom? Então, até os 18 anos, incompleto também. Beleza? E em casos excepcionais, o ECA ele é aplicável às pessoas entre 18 e 21 anos, desde que tenha praticado o ato infracional, enquanto ainda na menoridade, tá certo? Ou seja, menor de 18 anos, beleza? Professor, eu posso aplicar o ECA ao adulto? Olha só, posso aplicar o ECA ao adulto? Eu posso aplicar, mas não para ser submetido a uma medida socioeducativa. O ECA, ele se aplica ao adulto em apenas uma situação. É o que está previsto lá no artigo 1916 do Código Civil, em casos de adoção, tá certo? Em casos de adoção de maior de 18 anos, tá bom? Um adulto quer adotar um maior de 18 anos, pode ser aplicado no que couber as medidas que estão previstas lá no ECA, tá certo? Então, excepcionalmente, eu aplico o ECA também aí aos maiores, né? Ou melhor, aos adultos. Seguindo, vamos lá. Um guarda municipal, ao constatar que uma pessoa teve seu aparelho celular roubado, logo em seguida identificou pelas características relatadas pela vítima o autor do roubo. Ao ser surpreendido pelo guarda municipal portando o celular roubado, manifestou-se em gritos e chorando: Tio, me solta, sou de menor, quero os meus direitos do estatuto. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se adolescente a pessoa que, adolescente, você tem que lembrar, que é a partir dos 12 anos de idade até os 18 anos incompletos. Então, bora buscar essa alternativa. Até 12 não, que ainda é criança, né? Até 16 anos, não. 23, não. Entre 12 anos e 18 anos de idade, tá certo? Lembrando que aqui é 18 anos incompletos. 18 anos incompletos, beleza? Gabarito, portanto, letra D. Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a referida lei, são considerados criança e adolescente, respectivamente. Pessoal, cai muito a idade, tá certo? A idade cai muito. Pode perceber aí diversas questões de diversas bancas, né? De estados diferentes sendo cobrado a idade. Beleza? Então vamos lá, respectivamente, criança e adolescente. Pessoas com idade inferior ou igual a 11 anos incompletos, não. Pessoas com idade inferior ou igual a 13, também não. Pessoas com idade inferior ou igual a 13 anos, não. Aqui já é considerado adolescente, tá bom? 11 a 18, não. 11 ainda é criança, tá certo? Pessoa com idade inferior ou igual a 12 anos, incompleto, beleza, falou 12 incompleto, tá tudo certo. E 12 a 18 anos, tá bom? 18 anos completos, a banca errou isso aqui, ó. Aqui o correto seria falar em incompletos, tá certo? 18 anos incompletos ainda é considerado adolescente, tá bom? Então o erro da banca foi isso daí, deveria ser 18 anos incompletos. Todas têm completos, né? Então a alternativa mais correta seria aqui a letra D, viu, gente? Letra D. A gente não pode também culpar a banca, né? Por formular aí esse tipo de questão, beleza? Aliás, a gente tem que parar de querer ter razão com a banca, né? Achou a alternativa mais correta ali? Tem que marcar a opção e ser feliz, tá bom? Parar de querer discutir com a banca. Se tem a opção ali mais correta, marca e siga em frente, tá bom? Não queira ter razão não, porque senão você vai só se estressar. Vamos lá. Quinta questão aí na tela. A respeito das medidas socioeducativas aplicáveis aos adolescentes, tendo em vista as disposições do ECA, assinale a alternativa correta. Pessoal, quais são as medidas socioeducativas? Quem lembra das medidas socioeducativas que são aplicáveis ao adolescente? Tem uma forma de você lembrar, tá bom? Tem um mnemônico, que é o lápis. Se você colocar o lápis, fica fácil para você memorizar, tá bom? Memorizar quais são as medidas, mas tem que ter muita atenção. Não basta você saber as iniciais, você tem que saber o significado de cada inicial. Tá ok? Então o O é a obrigação de reparar o dano. O L é a liberdade assistida.
O A de advertência, o P é de prestação de serviço à comunidade. As questões trocam, coloca P como perda da guarda. Já vi muita questão colocando como perda da guarda. Tá errado, viu? P de prestação de serviço. O I de internação e o S de a medida de semiliberdade, tá certo? Letra A. A internação consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Ó, a alternativa correta é a letra A. Tá perfeito, tá bom? Então, a medida socioeducativa de advertência é essa admoestação verbal, uma repreensão assinada, né, reduzida a termo e assinado pelo adolescente. Letra B. A liberdade assistida será fixada pelo prazo máximo de 6 meses. Ó, liberdade assistida é prazo mínimo de 6 meses. Tá ok? Prazo mínimo de 6 meses e não comporta prazo máximo. É até que a medida seja necessário. Tá certo? A medida de semiliberdade, ela não tem privação da liberdade. É o acompanhamento de perto ali do infante juntamente com a criança e a comunidade. Tá certo? Prazo mínimo de 6 meses. O mínimo de 6 meses. O máximo não existe. Tá bom? Então, quando coloca aqui prazo máximo de 6 meses, tá falso. Porque não comporta prazo máximo. Agora, completou 21 anos, você sabe que é a desinternação compulsória ou a liberdade compulsória. Aí não pode extrapolar os 21 anos, tá ok? Mas não existe aí um prazo máximo estabelecido para a medida de semiliberdade. O regime de semiliberdade será fixado por prazo determinado. Ó, semiliberdade também não tem prazo determinado, tá ok? É prazo indeterminado. Toma cuidado com essas questões que trocam somente uma palavra ou um pedaço da letra, viu? São as piores questões. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos, pessoal. Internação definitiva, no máximo 3 anos, tá ok? Tá ok? No máximo 3 anos. Ó, eu tenho duas espécies de internação. Eu tenho a internação provisória, que vai acontecer ali no prazo máximo de 45 dias, e tem uma internação definitiva, tá ok? Internação definitiva, prazo limite máximo de 3 anos. A internação provisória, em caso de descumprimento de uma medida socioeducativa anteriormente imposta, vai durar o prazo de 3 meses. Mas aí é um caso excepcional, tá certo? Vamos lá, por exemplo, o adolescente ele foi submetido a uma prestação de serviço à comunidade. Tá bom? Ele foi um dia e começou a faltar. Faltou um dia, já pode ser submetido à internação provisória? Não, porque esse descumprimento ele tem que ser reiterado. Então vamos lá, faltou mais de uma vez, já é considerado reiteração, aí sim, a gente pode aplicar a medida de internação provisória pelo prazo de 3 meses, tá certo? 3 meses. A outra internação é a internação quando ele é capturado ali na prática de um ato infracional e não há possibilidade de liberação daquele infante. Não conseguimos liberar ele naquele momento. Seja porque, por exemplo, o adolescente ele cometeu um furto, mas ele está ameaçando testemunhas. Foi capturado em flagrante, então ele vai permanecer ali durante a internação provisória pelo prazo de 45 dias, tá certo? Obviamente, quando ele for para uma internação definitiva, esses 45 dias são descontados, tudo bem? Detalhe, esses 45 dias são dias corridos, tá certo? Então, não são dias úteis, sábado, domingo, feriado, tudo tá contando. Professor, e o que acontece se esse infante ele for liberado e depois for necessário ainda a manutenção na internação provisória? Ele vai cumprir mais 45 dias? Não. Prevalece que se ele cumpriu 20 dias, foi liberado e depois foi necessário colocar ele novamente em uma internação provisória, ele vai cumprir o restante. Ou seja, os 25 dias, depois ele terá que ser colocado ou em liberdade ou em internação definitiva, tá certo? Ó, quais as medidas socioeducativas a que está sujeito o adolescente, né, que pratica o ato infracional? Quando o adolescente pratica o ato infracional, o rol taxativo, só podemos aplicar a advertência, que é essa demonstração verbal, reduzida a termo e assinado, tá bom? Pelo adolescente. Obrigação de reparar o dano. Pessoal, sempre que tiver em jogo ali, ó, atos infracionais com reflexos patrimoniais, por exemplo, o infante, ele pichou uma biblioteca.
Então, a melhor medida é colocar ele para reparar o dano, tá certo? Para ele pintar aquela biblioteca. Prestação de serviço à comunidade são tarefas gratuitas, lembrando, não é trabalho. Aliás, o ECA, ele veda qualquer tipo de trabalho forçado, tá certo? Então não é um trabalho, é uma prestação de serviço à comunidade. São tarefas gratuitas e de interesse geral. Período não pode exceder a 6 meses. Toma cuidado. Se fosse você, eu já fazia uma tabelinha. Ó, por exemplo, prestação de serviço à comunidade não pode exceder a 6 meses. Prazo máximo de 6 meses, tá certo? Aguarda essa informação aí. Jornada máxima de 8 horas semanais. As questões vão dizer que é diárias. 8 horas diária, ele prestando serviço à comunidade? Não, gente. Tá bom? Jamais. 8 horas semanais, certo? Para ser dividido aí, tá bom? Dos dias da semana. Vai dar mais ou menos 2 horas e meia aí por dia, tá certo? Ó, guarda essa informação. Prestação de serviço à comunidade, prazo máximo 6 meses. Porque tem uma medida, a medida semi-liberdade, que o prazo mínimo é de 6 meses. E o que é que a banca faz? Troca. Tá bom? A banca vai trocar, vai dizer que a medida de semi-liberdade, o prazo máximo é de 6 meses, e vai dizer que a prestação de serviço à comunidade é no mínimo de 6 meses, tá ok? Então já fixa aí essa informação. Olha só, liberdade assistida, a liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses, tá certo? Prazo mínimo de 6 meses. Professor, e o prazo máximo? Não comporta prazo máximo. Só tem o prazo mínimo. É aplicada sempre que se afigurar como a medida mais adequada, tá ok? Para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Pessoal, há um mito aí que o pessoal pensa que a internação tem que ser a medida prima facie, aquela que eu tenho que aplicar de primeira. Isso é mentira, tá certo? Até porque a gente tem um princípio que prevalece aqui no ECA, que é o princípio da intervenção mínima. Eu só vou aplicar a internação se for a medida mais cabível, se for a medida necessária para aquele momento. Caso não seja, eu tenho que olhar qual é a medida mais adequada para a aplicação, tá ok? Lá na lei do SINASE, tá? Fala quais são os objetivos das medidas socioeducativas, certo? A medida socioeducativa tem uma orientação pedagógica, ela é impositiva, tá certo? Lá no SINASE tem tudo isso daí. A gente pode separar aí uma aula só para falar do SINASE, tá bom? Já que cai aqui também para Fundação Renascer, mas não é o momento, tá ok? Então, as medidas socioeducativas, elas são medidas pedagógicas, tá bom? A intenção é sempre aproximar da família e da sociedade. É uma medida sancionatória e impositiva. Professor, essa imposição é regra? Não. Tá bom? Até porque existe o Instituto da Remissão. Ó, a remissão, eu acho que eu separei aqui para falar com vocês. O que é a remissão? É o tipo de perdão concedido ao infante. Ó, e é remissão com 2 S, tá certo? Remissão assim mesmo, ó, é diferente desse tipo de remissão aqui, ó. Essa remissão aqui com C cedilha é remissão que você estuda lá na LEP, lá na Lei das Execuções Penais. A remissão é o desconto, né, dos dias que faltam cumprir da pena pelo trabalho ou pelo estudo. Então, a pessoa pegou lá 2 anos, vamos dar um exemplo bem para você entender, 2 anos, e trabalhou ali, né, 30 dias, então a cada 3 dias ele vai ter um dia descontado. Então ele vai ter aí 10 dias a menos de remissão para descontar. Beleza? Essa remissão aqui no ECA, com 2 S, é um tipo de perdão, tá bom, da medida socioeducativa, que pode ser concedido antes do processo, pelo próprio Ministério Público, ou durante o processo pelo juiz, tá ok? Com ou medida sendo acumulada. A remissão é uma espécie de SUSIS, né, processual, tá ok? Nossas aulas a gente aprofunda bastante, tá bom? Então não vou abrir tanto leque aqui para não ficar confuso para você, tá certo? A gente está falando aqui das medidas socioeducativas, a gente já falou da advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. Então bora dar sequência, tá bom? Mas só para você entender que as medidas socioeducativas, elas não são, elas são em regra impositiva, mas comportam a exceção, que é a remissão. É uma espécie de perdão, beleza? Olha só, inserção de regime em semiliberdade. A semiliberdade pode ser determinado desde o início como forma de transição para o meio aberto. Aqui, onde o infante ele vai ficar durante um período ali com sua liberdade sendo cerceada,
mas podendo sair, ó, atenção, ele pode sair para atividades educacionais, tá bom? Frequentar escolas. O STF entende que também ele pode praticar esporte, tá certo? Praticar esporte e lazer, tá bom? Embora tenha lazer também lá dentro do regime semi-liberdade, tá ok? Tanto internação quanto a semi-liberdade tem que ter ali atividades educacionais, tá ok? Medida restritiva de liberdade relativa, não é integral que nem a internação, onde possibilita a realização de atividades externas, educacional e o STF entendendo que pode praticar também esporte. A medida não comporta prazo determinado, não comporta prazo determinado, sabendo que o limite, tá bom? O limite de toda e qualquer medida socioeducativa é até os 21 anos, tá ok? Então, até os 21 anos é a liberação compulsória. E a mais grave de todas, que é a internação em estabelecimento educacional. Professor, pode ser internado em abrigo? Não, tá ok? Pode ser internado lá no presídio, cadeia pública, casa do albergado, colônia agrícola ou similar ou em penitenciária, né? Não, gente, não pode, tá ok? Não pode ser colocado aí juntamente com pessoas que cometeram crimes, né? Pessoas maiores aí que cometeram crimes, pessoas imputáveis, tá ok? Ah, professor, e delegacia posso colocar? Depende, no prazo de 5 dias até ser promovida a transferência, beleza? Só para revisar. Ó, a internação em estabelecimento educacional é a medida privativa de liberdade, tá bom? Lembrando, máximo, ó, período máximo aqui, período máximo até os 21 anos, ou 3 anos, tá certo? 3 anos aqui é o prazo máximo para a internação definitiva. Ó, a internação definitiva. Professor, por que internação definitiva? Porque nós temos internação, né, que é provisória, tá ok? A gente já falou disso aqui. É possível a realização de atividades externas, sempre com acompanhamento, sempre fiscalizado, tá ok? E aqui é como exceção, tá bom? É possível, mas não é a regra. A medida não comporta também prazo determinado. Lembrando, a medida deve ser reavaliada no prazo de 6 meses. Cada 6 meses tem que ser reavaliado. A internação não pode exceder 3 anos. Atingindo o prazo máximo, o adolescente ele é colocado ou em liberdade, ou em semi-liberdade, ou em liberdade assistida, ok? E a liberação compulsória com 21 anos de idade. Pessoal, além das medidas socioeducativas, ao adolescente também pode ser aplicado qualquer uma das medidas de proteção previstas no inciso, ou melhor, no artigo 101, do inciso 1 ao 6º, tá ok? Do inciso 1 ao 6º. O inciso 7º, 8º e 9º ficou de fora. O acolhimento institucional, a possibilidade de colocar em família substitutiva ou em instituição provisória, tá ok? Que essa daí é o juiz que tem que estipular, tá certo? Então, qualquer medida de proteção prevista no artigo 101, do inciso 1º ao 6º, pode ser aplicado também ao adolescente. Beleza? Então, bora mais uma questão aí para vocês. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, qual medida socioeducativa é mais adequada para um adolescente que praticou ato infracional e apresenta alto grau de envolvimento com o crime organizado, necessitando um acompanhamento mais rigoroso e especializado? Pessoal, a questão já te induziu aqui a marcar a internação. A questão aqui já está te dizendo, ó. A questão está te dizendo, ó, alto grau de envolvimento em crime organizado. Então, peraí, eu vou liberar esse adolescente. O adolescente foi capturado na prática de um ato infracional, né? Foi capturado. Quando ele é capturado, eu apresento ao delegado, tá certo? Se for uma medida ali, ou melhor, uma decisão judicial, eu apresento ao Poder Judiciário, tá bom? A gente apresenta ao juiz. Agora, capturado na prática de um ato infracional. Foi descoberto que esse adolescente ele tem alto grau de envolvimento com crime organizado. Eu vou colocar uma prestação de serviço à comunidade? Não, nem crime patrimonial foi. Nem ato infracional aí patrimonial foi. Então, não, gente, ó.
Liberdade assistida, não. Semi-liberdade, não. Aqui é a mais adequada, ó, não é a regra, mas a mais adequada nesse caso aqui, sem dúvida, é a internação. Tá bom? Gabarito aí, letra C. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que o ato infracional diz respeito à conduta descrita como crime. Até aqui está correto. Até aqui está correto. Enquanto o ato contravencional refere-se à conduta descrita como contravenção. Não, gente. Não, tanto o crime, né, quanto a contravenção são considerados ato infracional, beleza? A internação antes da sentença. Qual é a internação antes da sentença? A internação provisória. Prazo, professor, para internação provisória, no máximo 45 dias. Tá certo? Pode ser determinada pelo prazo máximo de 90 dias. Não, toma cuidado. A banca tentou confundir aqui com a internação em caso de descumprimento de medida, olha só, de medida imposta anteriormente, tá certo? Que é no prazo de 3 meses. A banca tenta induzir o tempo todo ao erro, tá certo? Mas não falou nada que foi uma internação, sanção, que é aquela em caso de descumprimento. Então não tem nada que falar aí em 90 dias ou 3 meses, tá certo? Segue a regra dos 45 dias. Medidas socioeducativas não são aplicáveis às crianças, perfeito, autoras de ato infracional, perfeito. A criança eu não posso aplicar a medida socioeducativa. A criança apenas a medida de proteção, tá certo? Medida de proteção, artigo 101 do ECA, ok? Letra D, a internação antes da sentença, ó, novamente aqui a provisória, prazo de 60 dias. Errado, o prazo é 45 dias. Gabarito, portanto, letra C. Pessoal, qual o prazo máximo de internação do adolescente? Olha, antes da sentença. Porque depois da sentença é 3 anos ou até atingir 21 anos de idade. Agora, antes, 45 dias. Tá bom? Eu levo em conta indícios suficientes de autoria e materialidade. Fumus, bônus e iuris. Periculo e liberdade vai ser levado em conta aqui, tá certo? Demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Se eu posso aplicar uma outra medida, prevalece a medida mais branda, tá ok? Para o infante. Então, nesse caso, 45 dias. Lembrando, se for interrompida essa internação provisória e ele for necessário a sua manutenção, ele só vai cumprir o restante. Não é mais 45 dias. Já vi diversas questões aí nesse sentido. Perdão. Em quais as hipóteses a medida de internação pode ser aplicada? Pessoal, estamos falando aqui de medida de internação provisória, tá bom? É a continuação aqui, ó. Tá bom? 45 dias. Em quais hipóteses a internação provisória ela pode ser aplicada? Quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, tá certo? Então, quando se tratar de um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, aí ele vai ser aplicado a medida de internação provisória, beleza? Pessoal, olha só, me responda uma coisa. O adolescente foi capturado na prática de um tráfico internacional, de ato infracional a tráfico internacional de drogas. Isso aí tem violência ou grave ameaça? A resposta é não. Embora seja um crime grave ou um ato infracional gravíssimo praticado pelo adolescente, não tem violência nem grave ameaça. É um crime sem violência ou grave ameaça. Tá certo? As condutas lá do tráfico internacional, quando praticado pelo adolescente, não vai ser aplicado prima facie a medida de internação. Salvo, ó, tem exceção, né? Salvo se for, né, descoberto aí outros envolvimentos, tá bom? Ó, envolvido com o crime organizado, tá certo? Então vai depender do caso concreto. Mas, olhando, né, a letra fria da questão, não é caso de violência ou grave ameaça, tá certo?
por reiteração no cometimento de outras infrações graves. A mesma coisa, tá certo? Infração grave, não, ó, olha só, vamos lá, olha só, que interessante, que interessante. O tráfico internacional de drogas, né, ou melhor, o crime análogo, né, ali ao tráfico internacional de drogas, não é um crime que tem violência ou grave ameaça, mas é uma infração grave. Agora, se for praticado uma única vez pelo infante, já é caso de aplicação da medida socioeducativa de internação. Não, porque essa prática necessariamente tem que ser reiterada. Eu vejo muita gente errando questão por conta disso. Tá certo, professor? Quando é que se configura a reiteração dessa prática? Basta mais de uma vez. Uma vez só, não, tá certo? Até porque tem um princípio, né? As condutas desviantes do infante, né? Tem um autor chamado Juarez Cirino. Ele fala que o adolescente, quando ele pratica esses desvios, são toleráveis, porque ele pode mudar aí a sua conduta com o amadurecimento, tá certo? E diversos outros princípios aí que regem. Olha só, outra forma de aplicação da medida de internação é por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Professor, me dá um exemplo. Prestação de serviço à comunidade. Faltou ali a semana toda. Não foi e não justificou. Porque esse descumprimento tem que ser reiterado mais de uma vez e tem que ser injustificável. Não houve justificativa. Aí vai ser aplicado a medida de internação. Nesse caso aqui, o prazo máximo não pode ser superior a 3 meses. Professor, quando é que eu aplico a medida de internação provisória? Ó, todos esses casos aqui. Cometimento de ato infracional grave, né? Ou melhor, grave ameaça ou violência à pessoa por reiteração em infrações graves ou quando descumprir uma medida anteriormente imposta de forma reiterada e de forma injustificável. Nesse caso aqui, prazo de 3 meses, beleza? Lembrando que a internação permanente ou definitiva, 3 anos, tá certo? Então, bora de questão. Vamos lá. Adolescente que já teve envolvimento em diversos outros atos infracional, né? Atos infracionais, inclusive pichações, foi flagrado após pichar a parede de uma biblioteca. Em prejuízo, ele confessou que resolveu pichar a biblioteca, em vez de pichar casas, pois as paredes estavam muito sujas. Diante disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente assinalar a alternativa correta sobre as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao adolescente. Pessoal, e aí, letra A, B, C, D ou letra E? Olha só, eu falei que quando envolver aí um ato infracional com reflexos patrimoniais, e foi isso que ele fez, ó, ao pichar a parede de uma biblioteca, a medida mais adequada, sem dúvida, é a obrigação de reparar o dano, tá certo? Obrigação de reparar o dano. Professor, mas ele já teve envolvimento em diversos outros atos infracionais, inclusive pichações. Mas vamos lá, a questão te disse que esses atos infracionais aí eram com violência ou grave ameaça. A questão te falou que esses atos infracionais anteriormente cometidos foram graves, não falou. Então você não vai ficar aqui querendo interpretar a questão. Você precisa entender ali, ó, aula de compreensão e interpretação. Tá bom? Interpretação é aquilo que você infere do texto. Compreensão é aquilo que o texto te dá. Se o texto não te disse nada além disso daqui, você tem que usar o que você tem. Se falou que ele pichou a parede de biblioteca, qual é a medida adequada? Obrigação de reparar o dano. Falou em reflexos patrimoniais, siga a regra, tá bom? Aliás, em tudo na vida, se você seguir a regra, as coisas tendem a dar certo, tá ok? Olha só, eu só posso aplicar a internação se for, né, cometimento de ato infracional com grave ameaça, pichar a parede da biblioteca não tem violência ou grave ameaça e nem é uma infração grave, tá certo? E nem foi um descumprimento reiterado, beleza? Por isso que o correto aqui é falar em obrigação de reparar o dano, beleza? Pessoal, vamos seguindo. Questão aqui número 9. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, antes da sentença, se é antes da sentença, é provisória.
a internação pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, certo? 45 dias, prazo máximo para a internação provisória. Criança pratica ato infracional, sim ou não? A que medida a criança está sujeita socioeducativa ou proteção? Olha só, respondendo aqui a questão, sim, a criança ela pratica o ato infracional. Agora, o tratamento que é dado à criança é diferente. Eu não posso aplicar a uma criança uma medida socioeducativa, jamais. Certo? Posso aplicar uma medida de proteção. Integra ali aos pais, acompanhamento ali institucional, tá certo? Agora, não posso aplicar uma medida socioeducativa. A criança pode ser autora de ato infracional? Pode, mas as crianças que praticam os atos infracionais estão sujeitas às medidas específicas de proteção constantes lá no artigo 111 do ECA. Lembrando que é um rol exemplificativo, tá ok? Posso utilizar outras medidas de proteção cabível ali para aplicar aquela criança. Exemplos de medida de proteção: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade ou colocação em família substituta. Lembrando, para a criança eu tenho que ter ali, ela pode, né, dar outra opinião, ela pode dar uma opinião ali a respeito da família substituta, e o adolescente precisa do consentimento, tá ok? Questão número 10. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta com relação à prática de atos infracionais. A privação da liberdade de adolescentes é vedada, mesmo que por ordem escrita e fundamentada. Pessoal, privar a liberdade eu só posso se for do adolescente, tá certo? Então, eu posso privar a liberdade do adolescente, excepcionalmente sim, quando capturado pela prática de um ato infracional ou mediante uma determinação, uma ordem fundamentada por autoridade judiciária, tá certo? As questões vão dizer autoridade, ao invés de autoridade vai dizer que é do conselho tutelar. Tá errado. Somente autoridade judiciária. Letra B. A internação será aplicada como primeira via. Tá falso, gente. Lá no Código de Menores, a internação era estimulada. Lá no código, aliás, no próprio Código Melos Matos, tá bom? Foi o primeiro juiz aí da infância e da juventude, já era fomentada a aplicação da internação, como prima facie. Tá bom? Então, o Código de Menores de 79, ele encampou, tá bom? Essa prática que era lá no Código Melo Matos, e também começou a aplicar a internação prima facie. Com a doutrina da proteção integral positivada na Constituição, artigo 257 da Constituição, e no artigo 1º do ECA, nossa lei 8.069 de 90, o que é que acontece? Agora a criança, ela, ao invés de prima facie ser prima facie, gente, a primeira medida a ser aplicada foi a internação, agora é a última ratio, é o soldado de reserva. Só vou aplicar a internação se for a única medida extremamente cabível, tá certo? Então, tá errado a letra B. A internação do menor de idade antes da sentença judicial é vedada. Pessoal, a internação, ela já te falei quais são os casos, tá bom? Ela em casos excepcionais, ela é autorizada, beleza? O adolescente será privado de sua liberdade em caso de flagrante de ato infracional. Deixa eu ler novamente. O adolescente será privado de sua liberdade em caso de flagrante de ato infracional. Eu não tenho dúvida que é essa questão aqui, a letra D. Vamos ver a letra E? O adolescente civilmente identificado será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais. O que é a identificação compulsória? Aquela identificação datilografada, tá bom? Onde você coloca ali a sua papiloscopia, né? Lá para ser feita a identificação, que é feita em delegacia. Para o adolescente não, tá certo? Aquele que for civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória. Gabarito aqui, a letra D. Gabarito aqui, a letra D.
Pessoal, mais questões. Tem mais questões aí, beleza? Questão número 11. Conforme disciplina o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez constatada a prática de ato infracional mediante a violência à pessoa, a autoridade competente poderá aplicar, olha só, a criança autora as medidas socioeducativas. A essa altura do campeonato, você já sabe que não pode ser aplicado medida socioeducativa à criança, certo? Então, que marcou a letra A aí, tá errado, tá certo? Criança e medida socioeducativa não combinam. Ao adolescente, autor as medidas socioeducativas de obrigação de reparar o dano. Pessoal, se ele praticou aqui um ato infracional mediante violência à pessoa, a medida cabível é a obrigação de reparar o dano. Não, muitas vezes o dano ele é irreparável. Então está errado aqui a letra B. A criança autora apenas a medida socioeducativa, ó, criança e medida socioeducativa não combinam. Ao adolescente, autor apenas as medidas de proteção previstas no artigo 101 do ECA. Pessoal, olha só. Deixa eu ver aqui. Ó, é aquele tipo de questão, né? A mais correta. Porque a letra D não cabe. O adolescente autor apenas a medida de proteção. Então vamos voltar aqui, que eu acho que a mais correta aqui vai ser a letra B, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, criança e medida socioeducativa não combinam, então a gente já arrisca, certo? Ó, criança e medida socioeducativa não combinam. Ao adolescente, apenas a medida de proteção? Esse apenas aqui é o que torna a questão falsa. Porque eu posso aplicar, além das medidas de proteção, à criança, ao adolescente, eu posso aplicar principalmente a medida socioeducativa, tá ok? Ao adolescente, autor, as medidas socioeducativas de obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, dentre outras. Eu entendi o que a questão ela quis dizer. A questão ela não quis que eu apontasse a medida cabível. Ela disse quais são as medidas socioeducativas, tá certo? Então essa era a interpretação correta. É porque eu tô com sede de marcar aqui a medida de internação, né? Que aí eu fico descartando. Beleza, gente? Mas nesse caso aqui, ó, conforme o ECA, uma vez constatada a prática de ato infracional, mediante a violência à pessoa, a autoridade competente poderá, né, aplicar a medida socioeducativa, certo? Socioeducativa. Então, dentre as medidas socioeducativas, a gente tem a obrigação de reparar o dano, a gente tem ali, ó, a liberdade assistida, a advertência, a prestação de serviço à comunidade, a internação e a semi-liberdade, tá certo? Então, posso aplicar aí, ó, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, dentre outras, tá bom? Não significa que eu vou aplicar a obrigação de reparar o dano, nem a prestação de serviço. Posso aplicar, por exemplo, uma medida de liberdade assistida, tá bom? A depender do caso concreto, é que eu vou enquadrar a medida mais adequada. A medida proporcional e atual, beleza? Então, o gabarito aí, a mais correta é a letra B de bola. Vamos lá, questão número 12. Considerando a hipótese de prática de ato infracional por adolescente, com base na Lei Federal 8.069, marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. Não há previsão da concessão de remissão no ECA, pessoal. A remissão é esse perdão aí concedido ao adolescente, tá certo? Então, há previsão sim. Pode-se, ó, essa remissão aqui com 2S pode ser aplicada tanto pelo Ministério Público antes do processo ou pelo juiz da infância ou da juventude durante o processo. Essa remissão ela pode ser própria ou imprópria. O que é a remissão própria? É aquela remissão, simplesmente o perdão ao adolescente. E ele está desobrigado de cumprir qualquer medida socioeducativa. E qual é a remissão com 2S imprópria? É aquela que vai ser cumulada com uma medida socioeducativa. Lembrando, não pode ser a medida de internação, nem a medida de semi-liberdade.
Pode ser liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, advertência, dentre outras. Qualquer uma que não seja com privação da liberdade, tá certo? Haverá, ou melhor, a previsão de concessão de remissão. Ó, essa remissão com C cedilha aqui não, viu? Aqui é a remissão lá da LEP, da Lei de Execução Penal, que é o desconto da pena pelos dias trabalhados, tá bom? Esse daqui não, tá certo? Esse daqui jamais. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime, não se tipificando atos análogos à contravenção. Peraí, é a conduta praticada que é considerado crime ou contravenção, certo? Então tá errado aí a letra C. A letra D, o adolescente poderá ser privado de sua liberdade caso ocorra flagrante de ato infracional. O gabarito aqui é a letra D, tá certo? O gabarito aqui é a letra D. Pessoal, deixa eu ver se eu deixei uma página em branco. Para a gente revisar aqui, esse assunto cai muito em prova. Olha só. Privação da liberdade. Vamos lá. Privação de liberdade. Da criança ou do adolescente? Da criança, né, gente? Adolescente não pode ser privado de sua liberdade, tá certo? Então, do adolescente. Adolescente. Quais os casos? Bora mudar aqui um pouquinho a cor da caneta. Eu acho tão bonito quando a galera bota, fica colorido, né, gente? Eu acho tão bonito. Eu, se deixar, eu passo a caneta preta em tudo aí, viu? A gente vai fazendo vários links aí. Mas vamos lá. Em quais casos o adolescente pode ter aí a sua liberdade cerceada, a privação da liberdade? Duas situações. Primeiro, olha só, na prática de ato infracional. Então vamos lá. Na prática de ato infracional, quando for praticado um ato infracional, vai ter a sua liberdade aí restringida ou mediante ordem judicial. Mediante ordem judicial. Nesse caso aqui, irá ser apresentado à autoridade judicial. Você apresenta ao juiz, tá bom? Quem fez a captura, né, o delegado ou qualquer agente ali que fez a captura do menor, a apreensão, apresenta ao juiz, tá certo? Cumprimento de ordem judicial. Esse é bem tranquilo. O que pega é na prática de ato infracional, porque eu tenho duas situações. Se esse ato infracional ele for praticado com violência, né? Violência ou grave ameaça, olha só, será lavrado um auto de apreensão por ato infracional análogo a crime. Se esse ato infracional que o infante foi capturado praticando for com violência ou grave ameaça, quem é que vai? Ele vai ser apresentado ao delegado, tá certo? A gente leva ele para a delegacia, apresenta ao delegado, salvo se tiver ali uma repartição própria para atendimento do infante, tá certo? Tem municípios aí que tem esse tipo de serviço especializado. Caso não tenha, apresenta ao delegado. O delegado, ele vai lavrar o auto de apreensão. Se não for caso de liberação, tá certo? Tem que analisar. É caso de liberação? Então a gente entrega aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Entrega a responsabilidade para os pais, certo? Mediante o termo ali de comparecimento, quando foi intimado pelo Ministério Público. Se não for o caso de liberação, a internação provisória, tá bom? Mas deve ser apresentado o auto de apreensão, deve ser apresentado juntamente com o infante ao Ministério Público. O Ministério Público vai decidir se é caso de remissão, é caso de perdão, cumulado ou não com uma medida socioeducativa, que não pode ser a internação e nem pode ser a semi-liberdade, ou se é caso de manutenção, aí ele tem que representar pela medida de internação provisória, e aí o juiz decide se é caso ou não, certo? Mas tem que ser apresentado ao Ministério Público. Agora, se não for com violência, ou melhor, se for sem violência, se essa captura de ato infracional for sem violência ou grave ameaça, a autoridade policial
que é o delegado, ele poderá substituir o auto de apreensão, né, por ato infracional análogo a crime, ele pode substituir pelo boletim de ocorrência circunstanciado, tá certo? Chama os pais, libera mediante termo de responsabilidade e o compromisso de comparecimento quando foi intimado pelo Ministério Público, tá certo? Beleza? Então são essas duas situações em que o adolescente ele pode ser privado de sua liberdade, tá bom, gente? Anotem isso aí. Ó, remissão. A remissão tem previsão no ECA. Em quais casos eu vou aplicar a remissão? A remissão é o perdão concedido pelo Ministério Público. Então, é um perdão que o MP oferece, tá certo? Ao adolescente infrator, antes de iniciado o procedimento judicial. E imposta na exclusão de processo. Ó, o juiz tem que homologar, certo? Agora, se iniciado o procedimento, a remissão ainda poderá ser concedida pelo juiz e importará na suspensão ou extinção do processo, tá bom? Então, tem duas formas de aplicação da remissão. Posso aplicar a remissão antes do processo, que é o perdão do MP, ou durante o procedimento, que é o perdão concedido pelo juiz, tá certo? Quando é ofertado pelo Ministério Público, a gente fala que houve, né? Isso aqui é muito importante, esses termos adoram ser cobrados em provas. Vai haver a exclusão do processo. O juiz somente vai homologar. Agora, se for oferecido pelo juiz, vai existir a extinção ou suspensão do processo, certo? Lembrando que a remissão pode ser cumulada ou não com medida, é chamada remissão imprópria. A remissão pode incluir medidas previstas em lei, exceto se for a internação ou a liberdade. Essa remissão aqui é a remissão imprópria. Ok? Adolescente pode ser privado de sua liberdade a essa altura do campeonato, você já sabe que sim. Em quais condições? Na prática de ato infracional, ó, somente essas duas, quando for capturado na prática de ato infracional, ou com ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Vamos lá, bora aprofundar um pouquinho. Adolescente pode ser algemado. Adolescente pode ser algemado, foi cerceado sua liberdade, foi capturado. E aí, ele pode ser algemado? Pessoal, pode, desde que esteja presente os requisitos da súmula vinculante número 11, tá certo? A súmula vinculante número 11 fala que só pode ser utilizado as algemas em casos de perigo, resistência ou fuga, PRF. Então, se o infante, o adolescente, ele está apresentando perigo, está apresentando ali indícios de fuga, né? Ou resistência, aí sim pode ser aplicado a algema, beleza? Ó, fundamentado por escrito posteriormente, tá certo? Até aqui tudo bem. Agora, o adolescente, ele pode ser colocado em um compartimento fechado de viatura, lá no fundo, lá no camburão? Não, porque aí vai violar outros princípios envolvidos, tá bom? Como, por exemplo, o respeito à integridade física, psíquica e moral do adolescente, tá certo? Sob pena de responsabilidade. Então, pode ser algemado se houver ali os requisitos da súmula vinculante número 11, perigo, resistência e fuga. Agora, em compartimento fechado, jamais, tá certo? Vamos lá, isso aqui a gente já viu, né? Então, anotem aí no caderno de vocês. Então, bora de questão. De acordo com o ECA, em caso de apuração do ato infracional cometido por adolescente, o infrator apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Pessoal, gabarito letra A, tá bom? São as formas que tem de captura, né? Da captura aí do adolescente. Então, se for apreendido por força de ordem judicial, ó, o ECA fala incontinente, tá certo? Incontinente significa imediatamente, desde logo, será apresentado à autoridade judiciária. Aí as questões vão dizer o seguinte: prazo de 24 horas. Não. É imediatamente. Se não for possível, se não houver nenhuma instituição ali de acolhimento para se apresentar daquele adolescente, é o próprio delegado que tem que apresentar à autoridade judiciária. Nesse caso, excepcionalmente, o delegado tem até 24 horas, beleza? Mas a regra é que seja apresentada imediatamente
à autoridade judiciária. O infrator apreendido em flagrante delito por crime consumado, você já risca, porque criança e adolescente não cometem crimes, certo? Então, onde tem crime aqui, você já risca, tá bom? Ó, se você souber que o infante, que é a criança ou o adolescente, eles praticam ato infracional, você já teria marcado aqui o X no lugar correto. Você já teria eliminado aí letra B, C e D, porque fala em crime, tá certo? Então, já marcaria aí o gabarito por exceção. A quem é encaminhado o adolescente apreendido, a gente acabou antecipando essa informação aqui, tá certo? Mas se for por força de ordem judicial, é encaminhado à autoridade judiciária. Se em flagrante de ato infracional, é encaminhado à autoridade policial, que é o delegado, salvo se houver repartição policial especializada, tá bom? Para atendimento aí do infante, ok? Então, se houver essa vara especializada, ou melhor, essa repartição especializada, a criança ou o adolescente tem que ser levado aí. O adolescente, gente, o adolescente, tá bom? Que a criança, medida de proteção. Beleza? Então o adolescente é levado aí a essa repartição policial, mesmo que seja em coautoria. Olha só, o adolescente foi apreendido na prática de um ato infracional em coautoria com o maior. O que é que acontece? Primeiro é levado para a repartição especializada, tá certo? Então o adolescente vai ser ouvido naquela instituição ali especializada, e depois o maior ele vai, o adolescente vai ser responsabilizado por ato infracional, medida socioeducativa. Esse maior que foi capturado com o adolescente em coautoria, praticando ali, né, aquelas condutas, vai ser apresentado ao delegado, ele vai responder por crime. O crime que ele estava praticando em concurso formal, né, com o crime de corrupção de menores, certo? O crime de corrupção de menores. Formal ou material, né, gente? Vai depender aí do caso concreto, tá certo? Então vamos lá. O que deve fazer a autoridade policial em caso de flagrante de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa? Tem que lavrar o auto de apreensão, aqui, auto de apreensão de ato infracional análogo a crime, certo? Ouvir testemunhas e, por último, o adolescente. Apreender o produto e instrumento da infração, né, se houver. Requisitar exames ou perícias, né, se for necessário, tá certo? E nas demais hipóteses, quais são as demais hipóteses? Sem violência ou grave ameaça. Será lavrado o boletim de ocorrência circunstanciado, ok? Entregue ali aos pais ou responsáveis, que assinarão o termo de responsabilidade e apresentar-se-ão ali ao MP quando forem convocados. Qual a hipótese justifica a não liberação do adolescente pela autoridade policial? Pessoal, tem casos em que o adolescente ele não será liberado, né? O adolescente, por exemplo, que praticou um ato infracional ali, análogo ao furto, e esse adolescente está coagindo testemunhas. Toda hora passa pela porta da testemunha lá e está ameaçando a testemunha, né? Então ele foi capturado, já sabe dessa conduta dele, então ele não vai ser liberado, tá certo? Ele não vai ser liberado se ele apresentar, porque esse exemplo que eu utilizei, né? Esse exemplo que eu utilizei é manutenção de internação provisória. Se ele for capturado, tá certo? E houver indícios de autoria e materialidade, né, indícios mínimos, que é a justa causa, que a gente conhece lá no direito processual penal, esse menor ele não poderá ser liberado, certo? Então ele tem uma conduta ali onde dê a entender que é necessária a manutenção, né, da liberdade dele, certo? Então ele vai ser privado da liberdade e não vai ser liberado. Se em razão de ato infracional e sua repercussão social, além disso também quando ele estiver correndo risco, viu? Quando ele estiver correndo risco também vai ser permanecer ali, né, em um local ali apropriado, tá certo? O adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal, também se for o caso, ou a manutenção da ordem pública. Um exemplo, quando o menor ele tem envolvimento aí com organização criminosa. Nesse caso, a não liberação, o adolescente deve ser desde logo encaminhado ao Ministério Público e, se impossível a apresentação imediata,
olha só, deve ser encaminhado à entidade de atendimento. A entidade de atendimento tem que apresentar o adolescente no prazo de 24 horas, tá certo? Então, a apresentação é imediatamente. Agora, se não for possível apresentar imediatamente, vai para a entidade de acolhimento e a entidade, né, tem até 24 horas para apresentar aquele adolescente. Se não houver entidade de atendimento, o próprio delegado é quem vai apresentar o infante ao Ministério Público, tá certo? Vamos lá. Questão aí, número 14. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, ou, né, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou mesmo em razão de sua conduta. Nesse contexto, é correto afirmar que são medidas, né, específicas de proteção. Ó, aqui já está falando de medidas de proteção aplicado à criança, exceto. Pessoal, em quais casos eu aplico a medida de proteção à criança ou adolescente, né? Criança ou adolescente. Quando os direitos reconhecidamente dessa lei, quais são os direitos? Saúde, educação, respeito, direito ali, né, à liberdade, tá bom? Então, os direitos fundamentais, eles forem ameaçados. Então, veja, não basta, nem precisa ser violado, basta estarem na iminência de serem ameaçados, já é motivo para a aplicação da medida de proteção. Violados por razão da omissão da sociedade ou do Estado, a criança que está no abrigo sendo torturada, ação do Estado, tá certo? Medida de proteção. Por falta, omissão ou abuso dos pais, tá certo? A mesma situação, os pais estão torturando aquela criança ou estão sendo omissos. A criança, ela está desnutrida, né? Sem o alimento necessário. Então, omissão dos pais. Nesse caso, também, medida de proteção. Ou em razão de sua conduta. É a criança que teve envolvimento ali com drogação, né? Com produtos ilícitos, produtos tóxicos, tá certo? Então, essa criança também será submetida ali a um atendimento institucionalizado, tá bom? Será colocado ali em ambiente adequado, né, com acompanhamento institucional ou uma medida, né, de proteção. Nesse caso aqui, qual é a alternativa que não significa aqui uma medida de internação? Acolhimento institucional é medida de internação. Colocação em família substituta é medida de internação, tem que ter autorização judiciária. Internação não é medida de proteção. A internação é uma medida socioeducativa. Então, nossa exceção é essa aqui. A internação, ela é uma medida socioeducativa. Portanto, essa medida aqui é aplicada apenas ao adolescente, certo? Aplicado ao adolescente. Inclusão em programa de acolhimento familiar, medida de proteção, ou encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Pessoal, medidas de proteção, previsão, artigo 101 do ECA. Lembrando, rol exemplificativo, posso utilizar aí outras medidas não previstas lá no artigo 101. Qual a finalidade da medida de proteção? Atender às necessidades pedagógicas, bem como fortalecer os vínculos familiares e comunitários, tá bom? Então, a finalidade, conforme o ECA, da medida de proteção é atender às necessidades pedagógicas, tá bom? E fortalecer os vínculos familiares. Diferentemente, tá bom, da finalidade da medida socioeducativa. Socioeducativa, lá na lei do SINASE, fala que o objetivo, ou seja, a finalidade da medida socioeducativa é ser ali imposta, tá bom? Caráter sancionatório, né? Caráter sancionatório impositivo, tá bom? A criança, ou melhor, ao adolescente, tá certo? Então, medida de proteção é diferente de medida socioeducativa. Quais são as hipóteses que autorizam a aplicação da medida de proteção? Criança ou adolescente em situação de risco ou na prática de ato infracional, tá certo? É uma medida não punitiva, já a socioeducativa é sancionatória, tá certo? Não que vá perder o seu caráter educativo, tá bom? Mas é uma medida sancionatória.
beleza? Ou natureza administrativa. Não punitiva, de natureza administrativa, é a natureza jurídica do ato, ou melhor, da medida de proteção. Professor, o que é natureza jurídica? Você que não é da área do direito, natureza jurídica é onde se encontra aquela medida de proteção. Qual conjunto faz parte, tá bom? A qual espécie ali ela pertence, tá certo? Então, é uma medida não punitiva. Pessoal, lá no artigo 101, temos as medidas de proteção. Tá bom? As medidas de proteção temos aqui, ó, por exemplo, o encaminhamento aos pais ou responsável, tá bom? Mediante o termo de responsabilidade. Orientação, apoio ou acompanhamento temporário, tá bom? Aquela criança. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. A gente já viu aqui, né, que pode, ó, por analogia, ser também matriculada em creche. Ó, por analogia, posso matricular criança em creche, tá bom? Pessoal, a LDB, a própria LDB, determina que o ensino será obrigatório a partir dos 4 anos. Criança a partir dos 4 anos tem que estar matriculado, tá certo? Então, por previsão expressa na LDB, na própria Constituição Federal, é um direito à educação, e também por analogia que eu posso matricular a criança em uma creche. Vamos lá, não tem ali vagas em estabelecimento educacional, não tem vaga ali na creche. Eu posso, o conselho tutelar, né, pode, junto ao órgão ali, não, junto à creche, impor essa obrigação de matrícula, né, aquela criança em uma creche, pode, né? Lembrando que o rol das medidas de proteção são um rol exemplificativo, então eu posso utilizar outros não previstos aqui no artigo 101 do ECA. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio, promoção de família da criança ou do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, tá bom, da criança ou hospital aí ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento, crianças que teve contato com álcool, tá certo? Com álcool aí, ó, toxicômanos, né? Aí, tratamento aí com crianças que teve contato com bebidas alcoólicas. Acolhimento institucional, inclusão de programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta, tá certo? Pessoal, esses aqui eu deixei em negrito, porque esses daqui, ó, precisa da autorização do juiz da vara da infância e da juventude, tá certo? Então, tem que ter uma ordem judicial. Esses outros aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o próprio Conselho Tutelar pode aplicar, certo? Lembrando, princípio da intervenção mínima. Então, o Conselho Tutelar é quem irá aplicar primeiramente, tá certo? Eu só chamo o judiciário quando for necessário. Você quer ver um exemplo? Casos de evasão escolar. O que é evasão escolar? A criança ela não está frequentando as aulas, não está indo para a escola. Eu tenho que chamar o Poder Judiciário para verificar essa situação? Não. O Conselho Tutelar ele pode verificar juntamente a família daquela criança, né, juntamente com a escola, qual o motivo daquela evasão escolar, tá certo? Ah, não está indo para a escola porque não tem ônibus. Então, o Conselho Tutelar pode resolver juntamente com a prefeitura, juntamente com o Estado ou juntamente com a União. Princípio da responsabilidade primária e solidária do poder público, tá certo? Então, o Conselho Tutelar ele vai aplicar as medidas de proteção, tá certo? O juiz ele aplica todas as medidas, tá bom? Todas as medidas, só que pelo princípio da intervenção mínima, é preferencialmente que essas medidas sejam aplicadas pelo Conselho Tutelar. Tem mais questão, viu, gente? Tem mais questão. Não acabou não, viu? Tem mais questão, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Quem possui atribuição para aplicar as medidas de proteção, ó, preferencialmente o Conselho Tutelar, tá certo? Então, o Conselho Tutelar é quem vai aplicar as medidas. Lembrando, as medidas que estão previstas lá no artigo 101, do inciso 1 até o inciso 7º, tá certo? Acolhimento institucional, família substitutiva, aí é o Poder Judiciário, beleza? Agora, e se não existir Conselho Tutelar lá naquele município? E aí?
Ficaremos de mãos atadas? Não, gente. Como o Poder Judiciário, ele pode aplicar todas as medidas de proteção, todas as medidas socioeducativas, o Poder Judiciário é quem vai aplicar, beleza? Então, enquanto não forem instalados os conselhos tutelares, a atribuição será feita pela autoridade judiciária, o que está lá no artigo 262 do ECA. Ó, pergunta aqui que cai muito em prova. O Conselho Tutelar pode aplicar todas as medidas de proteção? Pessoal, não. Somente aquelas que estão previstas lá no artigo 101 do ECA, inciso 1 ao 6º, tá certo? Então, somente essas daqui aqui podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar. Aquelas que estão previstas lá no inciso 7º, 8º e 9º, Poder Judiciário. Beleza? Então, vamos lá, ó. Órgão e atribuição. Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, as medidas de proteção, ó, as medidas de proteção, tá certo? Lá no inciso 101 do ECA. E o juiz da vara da infância e da juventude, todas as medidas de proteção, certo? O Conselho Tutelar aplica todas as medidas, exceto a inclusão de acolhimento familiar e a colocação em família substitutiva, tá certo? Então, essas aqui o Conselho Tutelar não pode aplicar. Atribuição aqui do juiz da vara da infância e da juventude, tá certo? Então, mais uma vez aí, ó, artigo 101 é onde tem as medidas de proteção. Vamos lá, próxima questão. Atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente são atribuições. Pessoal, quem é que vai atender criança? Quem é que vai atender adolescente e aplicar as medidas de proteção? Quem é que vai fazer isso? O Conselho Tutelar. Lembrando, medida de proteção somente que estão previstos lá no artigo 101, do inciso 1 ao inciso 6º, tá bom? De qual forma ou de que forma as medidas de proteção podem ser aplicadas? Eu posso acumular com outra medida? Lá no artigo 99 diz o seguinte: as medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Então, posso aplicar as medidas de proteção de forma isolada ou de forma cumulativa, mais de uma medida de proteção, bem como substituí-las a qualquer tempo, tá certo? Previsão aí do artigo 99 do ECA. Vamos lá, questão na tela. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente, entre outras, as seguintes medidas, exceto. Pessoal, a banca quer saber aqui a exceção, tá certo? Das medidas aplicadas ao adolescente, tá bom? Quais são as medidas aplicadas ao adolescente? Pode ser medida de proteção ou pode ser medida socioeducativa, beleza? Prestação de serviço à comunidade, posso aplicar. Liberdade assistida, posso aplicar. Trabalhos forçados, aqui não, tá certo? Nenhum trabalho será forçado, tá certo? Nenhum trabalho será forçado. Aqui, ó, é prestação de serviço e não trabalho. Inserção em regime de semi-liberdade, posso aplicar. Ou internação em estabelecimento educacional. O nosso gabarito, portanto, é a letra C. Aqui eu separei as medidas socioeducativas, tá certo? Rol taxativo, que são aplicados, né, aos adolescentes, somente aos adolescentes, e as suas principais características, certo? Suas principais características. Olha só, bora bater aqui nas palavras-chave. Advertência. O que é advertência? É uma medida socioeducativa, é uma orientação verbal, né? Aí é uma admoestação verbal reduzida a termo e assinado pelo adolescente. Obrigação de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano sempre, ó,
determina que o adolescente repare o dano causado à vítima por meio de serviços comunitários ou outra forma, certo? Pessoal, essa obrigação de reparar o dano pode ser também aí financeiramente, tudo bem? Prestação de serviço à comunidade, realizada em atividades gratuitas de interesse geral, período determinado, tá bom? Período determinado. Qual o período, professor? No prazo máximo de 6 meses. Prazo máximo de 6 meses, com 8 horas diárias ou semanais. 8 horas semanais. Beleza? A liberdade assistida é o acompanhamento por uma equipe técnica visando garantir o cumprimento de medidas e a sua reintegração social. A semiliberdade é a possibilidade do adolescente frequentar escola, ele fica internado, mas ele pode ser liberado aí para frequentar escolas ou atividade profissional, quando compatível com o interesse socioeducativo. Tem muitos adolescentes que eles trabalham, né, gente? A gente sabe que o trabalho ele é permitido a partir dos 14, a partir dos 14 anos, o adolescente ele pode trabalhar na condição de aprendiz e normalmente, a partir dos 16 anos, salvo se for insalubre, noturno ou perigoso. Então tem muitos adolescentes que já trabalham, então ele pode ser liberado para trabalhar e depois retornar, tá certo? E a internação é mais grave, tá bom? A restrição da liberdade do adolescente, em estabelecimento específico, não pode ser ali no abrigo, tá bom? Não pode ser ali em acolhimento institucional, também não pode ser em presídios e em delegacia no máximo 5 dias até ser feita a transferência para o local específico. Beleza? Finalidade, a gente já viu, né? Finalidade aí, é educativa, tá bom? Com o objetivo de promover a sua ressocialização. E a internação tem o prazo máximo de 3 anos, sendo reavaliado a cada 6 meses. E ainda acrescente aí, tá bom? O limite, além dos 3 anos, até ele completar 21 anos, tá bom? Então, completou 21 anos, é a liberação compulsória ou desinternação compulsória, tá certo? Como aparece aí nas doutrinas. Vamos de questão? Vamos lá. Questão aí na tela. Conforme a lei federal 8.069 de 90, que institui o ECA, sobre os atos infracionais, vamos lá, é correto afirmar que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas na lei. Pessoal, de cara, o nosso gabarito. Os menores de 18 anos, eles são inimputáveis, portanto, não respondem por crimes, tá certo? Respondem aí por medidas, tá certo? Medidas, sejam elas de proteção ou medida socioeducativa. Considera-se contravenção penal a conduta descrita como crime? Não, gente. Crime é crime, contravenção é contravenção. Devem ser considerados, para os efeitos dessa lei, a idade adolescente, a idade do adolescente e os seus pais biológicos. Espera aí. Devem ser considerados, para efeitos da lei, a idade do adolescente e seus pais biológicos? Não, gente. A idade, sim. Os pais biológicos, não. Corresponderão ao ato infracional praticado por criança as medidas previstas ao adolescente. Não, peraí. As medidas previstas ao adolescente são uma, tá bom? Lembra? Medida socioeducativa. A criança são outras, tá certo? Então, tá errado a letra D. Gabarito, letra A. Questão 18. Questão 18 aí na tela. Questão 18 aí na tela. De acordo com o estatuto, de acordo com o estatuto da criança e do adolescente, acerca do tema prática de ato infracional, tema muito cobrado em prova, verdade seja dita, analise as afirmativas abaixo, marcando V para verdadeiro e F para falso. Logo após, assinale a alternativa que representa ou que apresenta a correta sequência. Bora lá, bora com calma, vamos respirar um pouco, tomem aí uma água, um café. Mais de 2 horas e meia de questões aqui é muita coisa, né, gente? É muita coisa. Então, você que está gostando, da nossa aula aqui,
já deixa o teu like, tá bom? Já compartilha, tá bom? Se você acha que tem alguém que precisa assistir essa aula. E deixa aqui o teu comentário, tá certo? Deixa aqui, por gentileza, o seu comentário. Professor acaba sendo agora youtuber, né? Vai ter que pedir isso daí, porque eu reparei que a galera que assiste nossos vídeos não nos segue, tá certo? Não nos segue e não deixa nem o like, tá bom? Não é obrigado a deixar o like, mas se você deixar é importante, o YouTube, ele entende que esse conteúdo ele é importante e ele compartilha para mais pessoas, tá certo, gente? E tanto ouvir as pessoas falando isso, a gente acaba decorando, né? Decorando e repetindo aqui. Mas vamos com calma, vamos lá. Olha só, V para verdadeiro e F para falso, tá certo? São penalmente inimputáveis os menores de 21 anos. Já paro por aqui. São inimputáveis os menores de 18 anos. Os menores de 18 anos, esses sim são inimputáveis. Vai responder ali, ó, pelo ECA, certo? Então, o nosso item aqui, primeiro, é falso. O adolescente, mesmo que civilmente identificado, será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais? Não, gente, ele já foi identificado civilmente ali, não tem que estar sendo submetido a nenhuma identificação compulsória, beleza? Então aqui tá errado também. FF. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Perfeito. É a chamada internação provisória, tá? Verdadeiro aqui o terceiro item. E quarto item, nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada pelo Conselho Tutelar. A questão estava até correta, mas falou em Conselho Tutelar, já está errado, certo? É pela autoridade judicial. Então está falso aqui o quarto item. O gabarito fica a alternativa que tem FFVV, ó, letra A, certo? FFVF, né? VV não. FFVF, beleza? Gabarito letra A. Questão de número 19. Tendo por referência o ECA, não constitui medida socioeducativa a ser aplicada ao adolescente autor de ato infracional. Pessoal, a questão ela quer saber qual dessas aqui não é uma medida socioeducativa aplicada ao adolescente, beleza? Qual dessas aqui não é uma medida socioeducativa aplicada ao adolescente? Se você colocar encontre o lápis, não te ajuda a resolver essa questão. Te ajuda a lembrar para aquelas questões que pedem quais são as medidas socioeducativas. Você pode colocar o lápis tranquilamente. Obrigação de reparar o dano, ó, o lápis significa isso aqui. A obrigação de reparar o dano, a liberdade assistida, a advertência, a prestação de serviço à comunidade, internação e a semi-liberdade. Não te ajuda por quê? Porque ó, tem aqui ó, semi-liberdade, tem aqui ó, prestação de serviço, o P, tem a internação e tem a obrigação. Então não ajuda. Aqui te ajuda a você saber que o menor, né? Gosto de usar essa palavra menor, beleza? É infante, menor, relembra lá, né? O Código de Menores, a doutrina da situação irregular. Hoje a gente tem a doutrina da proteção integral da criança, beleza? Crianças agora como sujeitos de direitos e obrigações. Vamos lá. A internação, ela não é em estabelecimento prisional. A internação, ela é em estabelecimento educacional. Tá vendo? Então, o nosso gabarito aqui é a letra C, tá certo? É a única alternativa que não constitui uma medida socioeducativa, certo? 20ª questão. O artigo 112 do ECA apresenta as medidas socioeducativas, né, que podem ser aplicadas aos adolescentes autores de ato infracional. Assinale a alternativa que apresenta, ó, apenas, viu? Apenas medidas socioeducativas. Então, eu vou ter aqui nas alternativas medidas que são de proteção
e medidas socioeducativas. Eu quero apenas as medidas socioeducativas. Vamos lá. Internação, perfeito. Ó, vou botar o S onde é socioeducativa, beleza? Inserção e acolhimento institucional. Ó, isso aqui é proteção. Reparar o dano, certo? Apreensão em caso de flagrante. Epa, isso aqui, gente, apreensão em caso de flagrante. Eu posso ter também, ó, em uma proteção, viu? Posso ter uma medida de proteção. Liberdade assistida, socioeducativa e prestação de serviços comunitários. Ó, aqui tem apenas medidas socioeducativas, certo? Gabarito letra C. Inserção em regime semi-liberdade. Ó, semi-liberdade é socioeducativa e internação em instituição de acolhimento. Isso aqui é medida de proteção, tá bom? Gabarito, portanto, letra C. Mévio, menor de 13 anos de idade, praticou ato infracional equiparado a roubo contra seu vizinho de 78 anos de idade, razão pela qual foi aplicada ao mesmo medida socioeducativa de internação. Nessa situação, conforme prevê o ECA, bora ver, a medida de internação aplicada antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 60 dias, não, é 45 dias. O período máximo da medida não pode ser 4 anos, falso, 3 anos. A medida em comarcas que tenha juiz titular pode ser determinada de forma excepcional pelo Ministério Público. Pessoal, segura essa daí. Vamos pular essa daí, a letra C. Letra D. A medida de internação aplicada antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Esse aqui é o nosso gabarito. Letra D. A letra E. Na hipótese do menor sem antecedentes, não é possível a aplicação da medida. Pode sim, tá bom? Pouco importa se ele se tem antecedentes ou não. Olha só, a letra C. A medida em comarcas que tenha juiz pode ser determinada de forma excepcional pelo Ministério Público. Pessoal, não. Se tiver juiz, quem vai aplicar vai ser o juiz. Inclusive, há uma divergência na doutrina, mas não precisa aprofundar, tá bom? Isso aqui talvez só for fazer uma prova discursiva, tá bom? Em que as medidas de proteção não podem ser aplicadas pelo Ministério Público. Quem aplica as medidas de proteção, preferencialmente, é o Conselho Tutelar. Na falta do Conselho Tutelar, o juiz da vara da infância e da juventude. Ministério Público, não. Excepcionalmente, tem uma doutrina minoritária que aceita que o Ministério Público aplique as medidas de proteção, tá bom? Mas não tem nada previsto em lei. A questão perguntou conforme prevê o ECA, então a gente marca a regra, a gente não fica aqui querendo inventar moda, tá bom? A gente não fica aqui querendo inventar moda, a gente marca de acordo com o ECA, tá certo? Então, gabarito, portanto, aí a letra D. Beleza? Questão de número 22. No que diz respeito à prática de ato infracional previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e dos direitos individuais, né, do menor infrator, assinada a alternativa incorreta. O ato infracional é aquele cuja conduta é descrita como crime ou contravenção. Ó, isso aqui está correto. A gente quer a incorreta. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão comunicados à autoridade judiciária competente e à família, né, do apreendido ou pessoa por ele indicada no prazo de até 24 horas. Então, digam aí se é até 24 horas. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Correto? Veja, como se repete isso daqui, viu? Já caiu umas 1000 vezes. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeitos de confrontação, havendo dúvida fundada. Isso aqui também está correto. Se houver dúvida fundada. Qual é uma dúvida fundada? Um documento, ele, né, visivelmente, tá bom? Aquele documento é fraudado. Tá bom? Grosseiramente fraudado. Você percebe ali que tem uma cola na fotografia do RG, né? Então, nesse caso, vai ter que ser feito.
tá bom? Mas em raríssimas exceções. Pessoal, o nosso gabarito aqui é a letra B, tá bom? É a letra B. O prazo não é de 24 horas, tá certo? Tem que ser apresentado, ó, imediatamente. O ECA fala, ó, em incontinente, tá certo? Imediatamente, ó, logo, imediatamente. Imediatamente, beleza? Então, gabarito, portanto, aí, letra B. Ó, artigo 107, tá bom? É incontinente, tá bom? Apreensão de qualquer adolescente é imediatamente, tem nada de 24 horas. A internação é antes da sentença, 45 dias, tá correto? Beleza, gente? E a questão aqui D, ó, tá correta, tá bom? Tem muita gente que desconhece essa exceção, viu? Salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada, o adolescente civilmente identificado vai ser submetido, tá bom? Desde que haja ali uma dúvida, tá bom, gente? Fundada, beleza? Prevalece que tem que ser justificada também essa submissão aí ao infante a essa identificação compulsória, beleza? Questão de número 23. Prefeitura de Jacobina, olha só, Prefeitura de Jacobina, Bahia. Nos termos do ECA, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, exceto. Pessoal, direito de liberdade, isso aqui é um direito fundamental, previsto lá no artigo 4º, olha só, do ECA. Artigo 4º do ECA vai trazer os direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Por exemplo, direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade, direito ao respeito, ó, direito ao respeito, direito à educação, beleza? Dentre outros. Esses são os direitos fundamentais, tá certo? Direito à saúde, por exemplo. Direito à saúde é um direito social, também previsto na Constituição. Aqui tem que ter uma prestação positiva do Estado. O Estado ele é obrigado a fornecer ali pelo menos o mínimo existencial, tá bom? A doutrina do mínimo existencial. Aqui são o direito social, ou melhor, o direito à saúde, que é um direito social, é um direito de segunda dimensão ou segunda geração, tá certo? Então, exige uma prestação positiva do Estado, não podendo se eximir dessa obrigação. O Estado ele não pode se esconder na reserva do possível. Nosso recurso é limitado, não iremos fornecer a saúde ao infante. Não. Ainda mais, tem um princípio que é o princípio do interesse superior da criança, certo? Do interesse absoluto da criança. Se tiver em conflito ali, tá bom? A criança e o adolescente, o idoso e uma mulher, para ser atendido em um hospital, o adolescente tem prioridade. A criança tem prioridade. É o princípio do interesse superior e absoluto da criança. Beleza? A questão pergunta sobre o direito à liberdade. Pessoal, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. O direito à liberdade, ele compreende os seguintes aspectos. Direito de opinião e expressão. Perfeito. Direito de opinião e expressão. Direito de ir e vir e estar em logradouros públicos, espaços comunitários, tá bom? Sem restrição legal. Sem restrição legal. Direito à vida política na forma, direito de participar da vida política na forma da lei. Direito de participar da forma política na forma da lei ou crença e culto religioso. Pessoal, e aí? Gabarito letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual desses aí é o nosso gabarito em relação ao direito à liberdade, né? Direito de liberdade da criança e do adolescente. Direito da criança e do adolescente. Ó, esse ir e vir
esse ir e vir aí não é sem restrições legais, tá certo? Então, o artigo 16, que vai tratar dos direitos de liberdade, ó, artigo 16 do ECA, tá bom? Fala que é ressalvadas as restrições legais. Pessoal, se é legal, tem restrição, tá tranquilo, beleza? Então, gabarito aí, letra B, viu? É a minha exceção. Olha só, bora aprofundar. A gente gosta de aprofundar aqui naquilo que é necessário, tá bom? Para que você consiga atingir a tua excelência na aprovação, na preparação, certo? A gente não aprofundaria aqui se não fosse necessário. Estou trazendo aqui conteúdos que eu já vi sendo cobrado em prova e que amanhã pode aparecer na tua prova, tá bom? Então é bom que você tenha essa informação, não precise usá-la, tá certo? Do que você precisa usá-la e não tenha essa informação. Vamos lá. Ó, adolescente. Criança e adolescente tem direito à liberdade, tá certo? Opinião, expressão, ir e vir, estar em logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Por exemplo, cinema onde vai ser ali apresentado um filme proibido, certo? Para menores de 18 anos. Não é necessariamente o proibido que você pensou, tá bom? Mas um filme que contenha muitas cenas de violência. Nesse caso, restrição legal. A censura vai ser imposta à criança. Beleza? Participar da vida política na forma da lei, pode. Crença e culto também é o direito de liberdade da criança. Inclusive, o Poder Judiciário, ele pode, por meio de medidas provisórias, tá bom? Medidas provisórias, limitar a entrada e a saída de adolescente. Então, tem locais que, por medida provisória, pode aí o Poder Judiciário, né? Poder Judiciário restringir, autorizar a entrada ou a permanência dessa criança ou desse adolescente, certo? A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o infante, ele pode sofrer o toque de recolher? O que é o toque de recolher? Tá na rua, a partir de tal horário tem que estar em casa, sob forma de apreensão. Pode, gente. Isso aconteceu lá em São Paulo, uma cidade lá em São Paulo. E chegou até o STF. O STF declarou que essa medida ela é inconstitucional. Ela extrapola os limites do que está lá no artigo 149 do ECA. Então fica aí a leitura para vocês. Ó, dever de casa, a leitura do artigo 149 do ECA. Vai falar quais são aí as medidas que podem ser tomadas pelo Poder Judiciário em relação a essa restrição. Agora, o menor, ele pode sofrer toque de recolher? Não, tá certo? Extrapola aí os limites previstos no ECA. Outra coisa, a criança e o adolescente podem fazer rolezinho. Professor, o que é rolezinho? Rolezinho. Lá em 2013, existia muito isso, né? Grupo de crianças e adolescentes faziam lá nos grupos, né? Nas comunidades. Acho que era Orkut até na época. Ou não sei nem se tinha Instagram ou Facebook, tá bom, gente? Também não tô tão velho assim, não. E eram marcados esses encontros. Esses encontros, eles atrapalhavam o comércio, tá bom? Tumultuavam ali, né? O shopping, né? Os shoppings. E aí acabou gerando, né? Várias repercussões. E chegou até o STF também. Se a criança e o adolescente, eles podem estar marcando esse rolezinho. Primeiro, foi proibido, tá bom? O rolezinho foi proibido, tá bom? O poder público local proibiu. Chegou no STF, o STF também disse, ó, isso daqui extrapola os limites do artigo 149 do ECA, tá bom? Então, um artigo importantíssimo aí do ECA no que tange os direitos fundamentais, né? Sobretudo da liberdade do infante, beleza? Então, fica aí a leitura para vocês. Questão de número 24, aí na tela. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, perfeito, e adolescente aquela entre 11 ainda é criança, beleza? E 20, não, tá falso. É dever exclusivo da família, com absoluta prioridade e efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Pessoal, isso aqui não é dever somente da família. Isso aqui é dever da família, ó, dever da família, dever do Estado
dever da sociedade, dever da comunidade, dever de todos, tá certo? Sob forma de responsabilidade solidária, sob pena de responsabilidade solidária e primária dos poderes públicos, tá bom? Isso aqui tem lá no artigo, no artigo 4º, né, do ECA, logo no início ali, onde trata dos direitos fundamentais, tá bom? Isso aqui lembra muito os direitos sociais, previstos lá no artigo 6º da Constituição. Então, dever de todos os entes, tá bom, gente? União, Estado e município, Distrito Federal não podem ser omissos, tá bom? Então, não é dever exclusivo da família, beleza? Ó, a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Perfeito. Deixa sair de stand-by. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica e gestante somente no período pré-natal. Não, gente. Pode ser, ó, no período pré-natal. Pode ser ali no período de gestação. Pode. Ó, de gestação, sim. Bem como, né? Bem como também no período, o código fala em puerperal, tá certo? No período ali, ó, puerperal. Logo após o parto também vai ser prestado, né, esse auxílio psicológico à gestante, tá bom? Não necessariamente por assistentes sociais, tá bom? Pode ser ali quem atua na primeira fase ali, né, no posto de saúde, tá bom? Na intervenção primária, pode também atuar aí prestando esclarecimentos, prestando ali orientações à mãe, tá bom? A mãe gestante ou logo após o parto, né, no período puerperal, tá certo? Então, gabarito aqui, letra C, tá bom? Gabarito, letra C. Pessoal, questão de número 25, tá bom? Questão de número 25, pra gente fechar aqui com chave de ouro, tá bom? Como se chama o órgão permanente e autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no ECA? O nome desse órgão aqui, permanente e autônomo e não judicial, se chama Conselho Tutelar, certo? Conselho Tutelar, gabarito, portanto, letra C. E a gente encerra aqui a nossa bateria de questões com chave de ouro. Espero que essa aula faça diferença para você, tá certo?